Fala galera, meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai ficar sabendo de tudo que anda circundando aí o mundo da luta livre. Tem ex-lutador da WWE esculhambando com a companhia, tem informações sobre a aposentadoria do AJ Styles e finalmente descobrimos quem foi o mascarado que atacou o Bron Breakker no Royal Rumble. Vocês querem saber essas informações? Então vem com a gente porque só tem notícia quente, tá? Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. E, em especial, se você tiver hype sobrando, essa semana, senta o dedo no hype e bota nesse vídeo aqui. A gente quer tentar ranquear mais um vídeo na lista do top 100. Tem gente que fala que você pode rapar até 3 vídeos por semana, vídeos diferentes. Então, senta o dedo no hype nesse vídeo aqui para a gente tentar chegar ao top 100. Mais uma vez, nós já temos 2 vídeos lá. A gente quer colocar mais um, beleza? Então, vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre. Agora, começando para falar de AJ Styles. E aí a grande pergunta que todo mundo está se fazendo é: AJ Styles vai se aposentar? Sim ou não? Quem acompanhou o Royal Rumble sabe que o AJ, quando terminou a luta contra o Gunther, ele tirou as suas luvas, ameaçou deixá-las no meio do ringue, mas depois ele decidiu pegá-las de volta, colocá-las e fazer o seu símbolo para o público. E aí muita gente especulou que quando o contrato dele vencesse, ele iria para outra companhia para se aposentar de fato, talvez na TNA ou na AEW. Pois bem, essa semana veio a informação de que o AJ iria para Stamford, Connecticut, lá para a sede da WWE. Muita gente estava desconfiando de que ele fosse assinar um novo contrato com a companhia. Só que quando chegou na hora H, a gente descobriu que na verdade ele foi para participar do podcast da Stephanie McMahon. E nesse podcast, ele confessou que não pretende voltar nem a lutar em qualquer outra companhia. Que ele não pretende voltar agora, mas deixou a possibilidade em aberto de voltar aos ringues no futuro, caso, por exemplo, o seu filho também resolva lutar. Tem muita gente especulando que nessa ida dele para Stanford, ele pode ter assinado uma extensão do contrato dele, lembrando que o contrato dele venceu agora em fevereiro, e possivelmente a WWE possa querer mantê-lo na sua equipe. O AJ ele pode fazer diversos tipos de trabalho sem botar os pés no ringue. Ele pode ser agente de luta, ele pode ser um embaixador da WWE, ele pode ser até o novo General Manager da NXT. A gente não sabe, tá? Mas o fato é que a WWE pode ter fechado aí um novo contrato com o AJ e ele então basicamente afirmou que não vai realmente mais botar os pés dele no ringue. Agora vamos falar sobre a identidade do mascarado, né? Essa foi a grande história do Royal Rumble 2026, né? Onde o mascarado atacou o Bron Breakker antes da luta começar, jogou ele dentro do ringue e o Bron Breakker foi eliminado em 10 segundos pelo Obafemi. E muita gente estava especulando sobre quem seria este lutador, quem seria esse lutador e apareceu na luta e teria atacado o Bron Breakker. Bem, segundo o podcast High Spot, essa identidade finalmente foi descoberta e o lutador que estava debaixo da máscara é ninguém mais, ninguém menos do que Grayson Waller. Tá? O Grayson Waller ele foi retirado da turnê de shows ao vivo da NXT que teve recentemente. E ele teve a oportunidade de fazer uma luta de Dark Match, que é uma luta que não é televisionada, né? Foi feita apenas para o público da arena, nem no pré-show essa luta apareceu. Ela foi uma luta do New Day com o Grayson Waller contra o Shinsuke Nakamura e os Morosini Machine Guns. O Shinsuke e os Morosini Machine Guns venceram a luta. Então, o Grayson Waller estava no local antes do show. E segundo as informações desse podcast, Grayson Waller seria a pessoa que estava por baixo da máscara. Só que eles foram rápidos em dizer que eles não esperam que o Grayson Waller seja a pessoa real por trás da máscara, mas que o Waller seria apenas um dublê para a futura revelação de que o mascarado é, na verdade, o Seth Rollins. Lembrando que na história do mascarado do Austin Theory, muita gente notou que teve um show que a pessoa que usou a máscara não era o Austin Theory. Muitos, inclusive, especularam que teria sido o Montez Ford. De qualquer forma, o Corey Hayes, do site bodyslam.net, também confirmou esses planos, dizendo que a WWE espera que o Seth retorne à companhia antes da WrestleMania. Então, a história do lutador mascarado, né, seria a utilização de dublês para poderem simular a ideia de que
No final das contas, foi o Seth Rollins que atacou o Bron Breakker. Se isso realmente se confirmar como sendo verdade e que o mascarado, a intenção do mascarado é de que ele seja o Seth Rollins, eu antevejo que o Bron Breakker não disputará uma luta por título na WrestleMania. Eu entendo e imagino que eles vão fazer Seth Rollins versus Bron Breakker na WrestleMania pelo domínio da Division, tá? E aí a gente vai ter que ver quem vai ser o mocinho na história, né? Porque teoricamente é vilão contra vilão. Eu acredito que o público vai rapidamente se aliar ao Seth, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que no final das contas o Seth vai se tornar vilão se aliando à Division e o Bron Breakker vai ser liberado para voltar a ser mocinho. O que eu acho um erro, tá? Eu particularmente acho que o Bron Breakker é melhor como heel do que como face. Agora vamos falar de uma lutadora que muita gente fica especulando se ela algum dia vai vir para a WWE. É um talento que surgiu lá na fundação da AEW, teve muitos anos legais lá, mas que já está há um tempo sem aparecer. Nós estamos falando da Dr. Britt Baker. E é uma lutadora que muita gente não sabe, é uma dentista mesmo. A gimmick dela é Dr. Britt Baker DMD, que é a sigla para dentistas nos Estados Unidos. E ela é dentista de verdade mesmo. Ela começou a lutar lá nos primórdios da AEW, chegou a ser campeã da AEW e tudo mais. Só que já tem 15 meses que ela não aparece na televisão da AEW. E aí, em uma entrevista ao podcast The Battleground, Tony Khan foi questionado diretamente sobre a doutora Britt Baker, se ela algum dia retornaria à companhia. E o Khan, ele respondeu que ele deseja que a Britt Baker retorne, porém ele declinou em dizer quando isso vai acontecer. Ele simplesmente disse com todas as letras que ele não iria dizer quando isso iria acontecer. Então fica aquela dúvida se realmente tem alguma dificuldade ali entre a cúpula da AEW e a Britt Baker, se tem alguma divergência criativa ali, e a esteja fazendo simplesmente não retornar para a companhia. Lembrando que a AEW ela tem como costume tirar talentos que estão para sair da companhia da televisão. Tá? Isso aconteceu com aconteceu recentemente com a Mariah May, que virou a Blake Monroe na WWE. Eles foram lá e tiraram ela da televisão. Então vamos aguardar para ver essa história se desenrolar. Não tem notícia de contusão da Britt Baker, não tem notícia de algum impedimento que ela teria para aparecer na companhia. Simplesmente a EW não usa ela. E aí fica essa situação chata. Muita gente que é fã da WWE gostaria de ver a Britt Baker lá, né? E então vamos aguardar para ver se os próximos capítulos dessa história, se a Britt Baker vai sair da AEW. Tem gente que diz que ela tem um gêniozinho meio ruinzinho, se a WWE vai ter interesse nela ou se eventualmente ela vai ter que arranjar um outro cantinho para ela. Agora vamos falar sobre uma história, né, que há muito tempo tem circulado aí o YouTube por conta do sucesso que o Maven tem tido, né? O Maven foi aquele lutador antológico, quer dizer, antológico, né? Foi o primeiro vencedor do Tough Enough. Ele teve uma carreira mediana para baixo na WWE, tinha um potencial, chegou a eliminar o Undertaker no Royal Rumble de 2002, mas ele não conseguiu chegar ao potencial dele. E aí, num podcast que ele teve presente essa semana, ele novamente acusou o Triple H de enterrá-lo na companhia. Né? Ele já falou sobre isso no passado, sobre como a jornada dele na WWE foi dificultada pelo Triple H e não teria curtido a forma como ele surgiu na companhia, vencendo o primeiro Tough Enough. Lembrando que o Triple H ele veio da WCW, né? Ele começou na WCW como Terra Rising, depois como Jean-Pierre Lafitte, depois ele foi para a WWE como Hunter Hearst Helmsley e ali ele cresceu. Né? Então ver um sujeito que entrou na principal companhia do mundo por um reality show não teria pegado muito bem com o Triple H, e a gente sabe pelo próprio Maven que outros lutadores também não ficaram muito felizes dele simplesmente brotar lá no locker room como vencedor de reality show. E agora, numa entrevista ao podcast Road Trip After Hours, o Maven ele confirmou que ele ouviu de gente que era ligada ao criativo da WWE que sempre que o seu nome era mencionado nos planos para ser elevado, o Triple H dizia que ele não estava pronto. Tá? Então, o Maven diz que ele tinha conhecidos lá dentro da sala do criativo, aonde o Triple H tinha bastante influência, porque ele era um dos grandes da companhia na época, e que o Triple H sempre jogava ele para baixo.
Só que o Maven ele afirmou que ele não deixa isso interferir na avaliação dele sobre o Triple H e que ele já esqueceu essa questão em sua vida. Tá? Eu acho que isso é da boca para fora, sinceramente, tá? Mas eu acho que ele ainda deve sentir alguma tristeza ali, mas ele tenta passar essa impressão de que ele esqueceu isso, que ele não liga pra isso. Sinceramente, eu não, assim, seja a posição que o Maven adotar, é a posição dele na vida, né? É interessante o fato de que a WWE nunca ofereceu pro Maven uma oportunidade na companhia, considerando o sucesso que ele tá tendo aqui no YouTube, né? Ele é um dos canais que mais está crescendo nos últimos tempos aqui. E os vídeos dele são muito interessantes, ele revela algumas coisas dos bastidores e tal. Mas o fato é que o Maven ele reconhece que não foi o Triple H que impediu o avanço da carreira dele. Em última instância, o Maven disse que ele poderia ter treinado mais para se aprimorar no ringue e que ele entende que ele mesmo foi responsável pela própria demissão, tá? Então, de qualquer forma, é interessante a gente ver essa história, né? A gente sabe que o Triple H teve situações em que ele enterrou outros talentos, o Booker T é o maior exemplo disso, tá? Então, foi interessante ver, mas assim, se você quer conhecer um pouco mais sobre o mundo da WWE, dos bastidores e tal, vale a pena seguir o canal do Maven, que ele sempre produz conteúdo muito legal. Agora nós temos uma notícia que ao mesmo tempo é triste e esperançosa, que é a notícia sobre a Piper Niven, né? Piper Niven que era membro ali do Secret Service da Chelsea Green, teve uma lesão no ano passado e sumiu da televisão. E essa lesão, muita gente estava falando que poderia encerrar a carreira dela. Só que a Piper não vinha à tona, a WWE não falava nada e ficou aquela situação meio esquisita sobre o que teria acontecido com a Piper Niven. Enfim, depois de muito tempo, a Piper veio a público nas suas mídias sociais e revelou que ela sofreu essa contusão, aparentemente no pescoço, há cerca de 5 meses. E ela diz que a dor é tão forte que tem dias que ela não consegue ficar em pé por mais de 5 minutos. Então a impressão que passa é que ela não fez cirurgia para cuidar desse pescoço. Ela simplesmente está tentando recuperar de outras formas. Pelo que a gente viu com o Kevin Owens, esse é um caminho muito penoso e que pode não dar certo. Tanto é que o Kevin, depois de alguns meses, eventualmente fez a cirurgia. Tá? E a gente não sabe qual é a posição da contusão e quais são os riscos inerentes a essa contusão. Tá? Mas ela diz que ela ainda espera voltar aos rings e que ela vai se esforçar para voltar a fazer aquilo que ela faz desde os 16 anos. Tá? Então a gente vai ter que aguardar para ver se a WWE de repente ajuda ela a pagar pela cirurgia dela. A gente sabe que a WWE ela costuma pagar a cirurgia de atletas que se machucam e se lesionam durante a realização das atividades. E aparentemente a Piper se lesionou durante uma luta na WWE. Então a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas assim, o cenário realmente não está muito positivo para um retorno da Piper Niven para os rings. Agora nós temos uma notícia interessante, assim, quem acompanha o Ricochet nas mídias sociais sabe que o cara, ele tá demonstrando um rancor muito grande com relação à WWE, assim, é uma coisa que há muito tempo a gente não via alguém externar tamanho rancor, nem o Karrion Kross chegou aos níveis que o Ricochet tem demonstrado, tá? Ele realmente não tem medido palavras para esculachar a WWE e a sua presença na companhia, né? Então, o atual campeão nacional da AEW, um título que eu imagino que deve ter sido criado especificamente para ele, para que ele tivesse alguma coisa para fazer, porque a AEW tem literalmente 5 títulos de simples para lutadores sem separação de brands, o que é um negócio meio esdrúxulo. O Ricochet ele falou que os 5 anos que ele passou na companhia se comparam ao estalo do Thanos. E é como se ele tivesse caído num vácuo na companhia e que essa companhia, a WWE, quase tirou a paixão dele pela luta livre. Assim, eu acho que esses comentários eles podem ter muito a ver com o fato de que o Ricochet ele não foi elevado a um grande patamar na companhia, ele ficou sempre ali no mid-card. Foi nerfado no que ele podia fazer. A gente sabe que a WWE faz isso, de nerfar os lutadores para tentar preservar um pouco mais a saúde deles, ou tentar evitar que eles sejam aplaudidos quando eles são vilões. Mas o Ricochet, ele realmente ele esculhamba a companhia e fala que detesta ela e assim, não consegue admitir o tempo que ele passou na companhia. Agora, o mais bizarro foi uma história que ele contou em resposta ao ex-juiz da WWE e agora troll
da internet, Jimmy Corderas, que o Jimmy teria falado que ele foi mandado embora da WWE, e o Ricochet falou que não, que ele assinou o contrato em 2019, que ele assinou por 5 anos, e quando seu contrato venceu, ele deixou a companhia. Só que, além disso, ele disse que durante esse período de 5 anos, ele chegou a pedir para ser mandado embora da WWE. E a WWE não só negou, como decidiu tornar ele campeão intercontinental, sendo que o Ricochet não queria. O Ricochet, ele não queria ser campeão intercontinental, ele não queria mais lutar pela companhia. A companhia foi lá e falou: não, você vai trabalhar e você vai ganhar o título intercontinental. Aí eu fiquei olhando assim e falei: caramba, cara. Como é que pode, né? A gente olhando o cara ali, o cara atuando, demonstrando uma certa felicidade porque ele é o campeão intercontinental, não sei o quê, e na verdade ali por trás dos bastidores o cara nem campeão queria ser, entendeu? O cara queria estar longe dali. É muito interessante a gente ver esses bastidores porque revelam, novamente, seres humanos que estão ali, né? E assim, ninguém é obrigado a trabalhar em um lugar que não gosta. Mas a verdade é que esses lutadores, os lutadores da WWE, eles não são empregados da companhia, né? Se eles fossem empregados da companhia, eles poderiam pedir demissão e serem demitidos. Mas eles não são, eles são contratados independentes. E aí, quando você tem um contrato, meu amigo, para rescindir, cara, é um problema muito sério. Então, fica aí a curiosidade da história do Ricochet, o campeão que não queria ser e foi obrigado como uma punição porque estava querendo ir embora da companhia. É uma coisa de doido. Lembrando que em 2019 quem mandava na WWE era o senhor Vince McMahon, pra galera aí que é apaixonada por ele. Agora, vamos falar sobre o nosso queridíssimo CM Punk, né? CM Punk, e tem algumas notícias aí sobre ele rondando a WWE, né? CM Punk, que foi designado para enfrentar o Roman Reigns pelo Campeonato Mundial Peso Pesado na WrestleMania. A gente ainda não sabe se essa luta vai ser pelo main event, mas saíram informações, eu acho que foi da Fightful Select, dizendo que a WWE está planejando que o CM Punk faça uma defesa desse cinturão antes da WrestleMania. E aí, ele defenderia o cinturão contra o Finn Balor na sua terra natal, na Elimination Chamber. Lembrando, a Elimination Chamber vai acontecer no dia 28 de fevereiro, em Chicago, e vai ser um show que certamente o público vai querer ver o CM Punk lutando lá. Então, considerando a boa luta que eles fizeram no Monday Night Raw, a WWE parece que vai fazer essa revanche na Elimination Chamber. Obviamente o CM Punk vai ganhar, mas enfim, o Finn Balor vai ter mais uma chance de mostrar o seu talento. Mas além dessa notícia, teve uma notícia importante que é falando sobre uma possível aposentadoria do Punk, né? Porque muita gente fica se questionando se não está na hora dele pendurar as sapatilhas também, assim como fez o AJ Styles e fez o John Cena. Né? Muita gente falando que ele é um velho cansado e etc, que ele só atrapalha. Pois bem, em entrevista ao podcast No Contest, o CM Punk afirmou que não, ele não tem a menor intenção de se aposentar tão cedo. E não faz o menor sentido fazer isso quando ele pensa estar na melhor fase da sua carreira. Né? Então é interessante a gente perceber que na visão do Punk ele está no auge e, claro, faz todo sentido. O cara é o atual campeão mundial peso pesado. Então, se você considerar que a kayfabe, não faria menor sentido uma pessoa se aposentar como campeão, a não ser que quisesse se aposentar por cima e tudo mais, né? Só que ele também deu a entender que se ele partir para aposentadoria, ele não sabe se vai ser como a jornada do Cena. Ele fala que ele gosta muito do segredo, do negócio, né? Dos negócios, da luta livre e tudo mais. E ele não sabe se ele faria a jornada de despedida do Cena como ele fez. Né? Ele elogiou a despedida, falando que esse tipo de turnê é algo comum no Japão e que foi relativamente inédito nos Estados Unidos. E eu realmente não lembro mesmo de nenhum outro caso em que um lutador tenha feito uma turnê de 1 ano se despedindo das cidades por onde ele passou nos Estados Unidos. Então, vamos aguardar para continuar vendo o que a WWE vai fazer com o Punk. O Punk ainda é o main eventer da WWE, ainda é um dos caras da companhia, e a gente vai ter que lidar com isso, tá? E se você ainda acha que o CM Punk é um velho cansado, me desculpa, você vai ter que continuar vendo o velho cansado lutando no topo na WWE. Eu só espero que eventualmente usem ele para elevar um novo talento na companhia. Não vai ser o Roman Reigns que ele vai elevar, né? Nem mesmo o Finn Balor. O Finn Balor também já está na casa dos 40. Eu, particularmente, eu estava gostando muito da ideia do CM Punk lutar e perder o título pro Bron Breakker.
mas parece que a WWE vai seguir por outro caminho, algo que tá aparecendo. A gente vai ter CM Punk CM Punk e Roman Reigns na luta pelo título, e talvez a gente tenha Seth Rollins e Braun Breaker pelo domínio da Division na WrestleMania numa outra luta, e não numa Triple Threat com Seth Rollins entrando nessa luta pelo título, como algumas pessoas estavam especulando. Vamos aguardar para ver. Assim, vocês sabem que eu adoro falar essa frase aqui nesse tipo de vídeo, mas vamos aguardar para ver qual vai ser o futuro do CM Punk na companhia. O fato é que parece que ele não vai aposentar tão cedo assim como muita gente estava esperando. Beleza? Então, é isso, galera. É isso que a gente tem para hoje. Desde já eu agradeço a audiência de vocês. Não deixem de continuar assistindo e maratonando nos nossos vídeos, porque tempo de visualização ainda é um fator chave na distribuição dos nossos vídeos. E não deixem de hypar esse vídeo. Se você ainda tiver hype sobrando, taca tudo nesse vídeo aqui, para que a gente tente ranquear mais um vídeo lá na lista dos top 100. A gente está tentando entrar nesse ranking para fazer um barulho e de repente fazer o YouTube se movimentar e dar uma soltada no nosso conteúdo. Inclusive, eu quero desafiar todos os criadores de conteúdo de luta livre do Brasil a fazer o mesmo. Marcarem com as suas audiências para que eles escolham 3 vídeos semanais e hypem esses vídeos específicos para ver se a gente consegue fazer um burburinho e botar vários vídeos de luta livre nessa lista do hype de 100, do top 100 hypados do Brasil, e quem sabe fazer com que o YouTube solte um pouco as amarras aí do algoritmo para o nosso nicho, beleza? Não deixe de fazer também as outras coisas que a gente pede, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e assista e maratona nosso conteúdo. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu conto com a sua audiência. A gente se vê hoje à noite para a live do SmackDown ao vivo a partir de 15 para as 10 da noite. Eu conto com a sua presença, pode ser até que eu entre um pouquinho antes, dependendo de como eu estiver hypado. A gente se vê hoje à noite, te aguardo lá, vai ser um grande prazer ter vocês conosco. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.